Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para trazer um assunto bem interessante, que todos nós gostamos bastante, que é a parte financeira. Como cuidar do nosso dinheiro da melhor forma, do dinheiro de vocês, o resultado do trabalho, tá? De uma maneira mais eficiente, conhecendo o seu negócio e economizando impostos. Vou me apresentar primeiramente. Eu sou Marcelo Pareto. Minha formação é engenharia, tá? Eu sou engenheiro. Então, eu conheço e gosto bastante de números, sempre gostei, e me desenvolvi, fiz a minha carreira, praticamente 25 anos na indústria, onde passei por várias áreas, qualidade, produção, e fui para a parte administrativa, tá bom? Gerência e direção, conhecendo todas as questões financeiras, controles, formas de trabalho, que uma empresa precisa ter para ter sucesso e resultado no seu negócio. E vamos lá. Né? E com isso tudo, o que eu estou fazendo aqui? Tem um ponto bem interessante, um elo de ligação com vocês. A minha esposa também é dentista. Além dela ser dentista, ela é ortodontista e adivinhe, ela é Invisalign Doctor. Então, com muitos anos de experiência e construiu uma carreira focada na ortodontia e teve grandes resultados a partir do momento que ela começou a trabalhar com Invisalign também, tá bom? Então, vamos lá, né? Hoje, vocês aqui fazendo um curso com o objetivo de desenvolvimento de tratamento, aumento de número de casos de Invisalign, a gente está diante de uma situação nova ainda, né, para ajudar, que o mundo, né, a gente teve uma pandemia, o mundo parou e trouxe muitos impactos. Os atendimentos foram encerrados, né, foram paralisados por algum momento e estão retomando. Acredito que todos já estejam trabalhando, né, de acordo com o novo normal. Mas nesse tempo todo, a gente viu, né, a renda diminuir e a gente precisa fazer alguma coisa para reverter essa situação. Então, dentro dessa situação nova, pensando em tudo isso, né, hoje aqui a gente já sabe que vocês, né, estamos diante de uma oportunidade que a Invisalign traz. Invisalign é um tratamento de muita tecnologia, bem diferente do tratamento convencional que vocês, com muita experiência, vêm desenvolvendo ao longo de toda a carreira. Porém, isso traz uma mudança, uma necessidade de uma mudança, tá? Todos nós estamos, né, temos a nossa zona de conforto, onde sabemos o que a gente faz, a gente sabe o resultado, isso não traz muita ansiedade, muita expectativa. Porém, a gente não colhe nada de novo também. Então, agora é o momento de uma mudança que leva para a zona de esforço, onde é um desafio, né? Eu entendo que é um desafio para todos os dentistas, os ortodontistas, ir para um tratamento novo, diferenciado. Então, hoje você está revisitando aqui, estudando, fazendo treinamentos, revisitando toda essa parte de estudos numa área que você já tem um conhecimento muito grande, onde você já é especialista. Então, para quê? Para a gente vocês chegarem onde todos temos, na zona de resultado, né? Ter resultado, aumentar o número de casos, ter resultados financeiros, mudar a vida das pessoas, dos pacientes, assim como vocês fazem muito bem, entregando sorrisos lindos aí para todos. Falando de Invisalign, aqui a gente começa a trazer o que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, é a parte financeira. Então, falando aqui no Invisalign, já começamos a pensar em dois grandes investimentos e duas grandes mudanças. Uma é o próprio valor do tratamento, do alinhador, que tem um valor muito acima e muito diferente de um valor de um tratamento convencional. E o outro são as tecnologias que vocês vão buscar como diferenciais
e também facilitadores, e que mais que eu posso falar do Aitero? Encantadores de pacientes, ele traz, né, a realidade já de uma maneira muito visual, que antigamente, né, em outros tratamentos você não tinha. E falando nisso, a gente está falando em investimento. Todos sabemos o valor de um Aitero, e então, para isso, a gente precisa, né, ter o ponto ter um planejamento, conhecer, poder fazer o investimento com o pé no chão, sabendo que você vai ter grandes resultados, e com certeza vai. Quando começamos com o Invisalign e os números de casos começam a chegar e aumentar, que é uma grande alegria, a gente começa a sentir alguns impactos. O primeiro, que é muito bacana e muito bom, é o aumento da receita, tá? Então, eu trago aqui algumas dicas que para vocês ficarem atentos, porque é um maravilhoso o aumento da receita, o que todo mundo quer, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, tá bom? O primeiro é que tem, além, né, de você mesmo estar de olho no aumento dessa receita, essa receita gera algumas consequências, como o aumento dos impostos, tá bom? Primeiro fato. E o outro, e também além dos impostos que vêm junto com isso, são o quê? As outras, as despesas depois que temos a pagar. Então, na verdade, a gente não pode esquecer do fornecedor, do próprio imposto, entendeu? Dos funcionários. A gente tem que cuidar um pouquinho dessa receita, desse dinheiro que entra. O que mais? O outro ponto é o aumento das despesas, tá bom? Essa despesa é uma despesa diferente, como eu coloquei, falando um pouquinho mais detalhado agora, é uma despesa bem maior do que normalmente o dentista que faz um tratamento ortodôntico convencional está acostumado, tá? Onde um alinhador pode custar, vamos falar aí, depende do selo, mas ele pode custar até praticamente 30 vezes mais. Se a gente for comparar com um tratamento fixo estético, para a metade, mas mesmo assim não deixa de ser muito, muito diferente. 15 vezes mais, entendeu? Então, realmente, esse é um ponto de atenção, né? Temos que cuidar das despesas. E isso traz o terceiro ponto, que para que essa roda funcione, essa engrenagem funcione, você consiga incrementar a receita, pagando as despesas, é a necessidade de um controle financeiro, que é o fluxo de caixa e depois a previsão, capital de giro, tá bom? No capital de giro, a gente tem que, para que isso funcione, que você tenha uma tranquilidade, é legal você, né, você ter parâmetros para analisar os prazos que você tem para pagar. Daí, com isso, você vai balizar quanto que você tem que receber, quando é o prazo, eu posso parcelar mais, posso parcelar menos, entendeu? Você precisa ter o controle financeiro do seu negócio à sua mão. Tá bom? Um outro ponto que é muito importante, interessante, que você como dentista precisa ter em mente, é que você também é um empresário, tá? Então, vejamos aqui, estou trazendo dois grandes exemplos de empresários no nosso país. O Abílio Diniz, muito conhecido, começou novo, ajudando os pais na doceria, enfim, entrou na GV e fez a carreira dele. Aqui a gente poderia falar horas sobre o Abílio. É a Sônia da Dudalina. Ela é a única mulher de 11 irmãos filha do seu Duda e da Dona Lina. Eles tinham uma confecção pequena e ela, né, sendo a única mulher, ela assumiu o controle e transformou a Dudalina na maior exportadora de roupa do nosso país, tá bom? Então, aqui a gente está trazendo alguns exemplos de pessoas que se dedicaram ao seu negócio, entendeu? Então, não só como empresário, o empresário tem que ter habilidade de realizar várias funções, tá? Desenvolver o core do negócio dele, no caso vocês dentistas, mas também cuidar e estar bem assessorado na parte financeira,
tá? Que é o que a gente está falando aqui, tributária. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que a gestão financeira serve para você projetar as receitas e despesas do seu negócio, do seu consultório, tá? Para você ter indicações, situações econômicas, e onde você vai conseguir visualizar claramente o seu resultado, tá? Quanto você está ganhando, quanto você está gastando, tá? Podendo assim planejar os recursos para melhor utilizá-los. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas importantes para o seu negócio, tá? Primeiro, é fazer o planejamento financeiro. Como a gente já falou, todo negócio deve ter planejamento, tá? Com objetivo, com projeção, né, estratégias e metas. Então, com isso, você vai conseguir realmente crescer, tá? E ter resultado. Esse é o objetivo. Falando, né, em ser empresário, em cuidar de um negócio, o ponto principal é separar as finanças pessoais, né, suas despesas, sua vida particular do consultório. Eu estou, por experiência aqui, nesses anos, eu vejo muito dentistas, colegas de vocês, com uma única conta, trabalhando e tendo dificuldade enorme com isso de controle, saber o resultado, porque realmente a gente está envolvendo a pessoa, né, a vida particular, sua vida particular com o seu negócio, tá bom? E pessoal, tem um detalhe importante aqui, que eu estou lembrando aqui, que vale eu colocar. Quando a gente fala de empresário, eu estou falando aqui de negócio, você tem um negócio, eu não estou falando, né, você pode estar pensando, eu sou pessoa física, não é para mim, não é comigo. Não, você mesmo como pessoa física, você tem um negócio também da mesma maneira. Tá? Você compra os materiais, você tem funcionários, você pode ter um aluguel, você comprou o seu equipamento, certo? Então, você tem os investimentos, tem as despesas, lógico, tem as receitas, capta paciente, tem toda a rotina de uma empresa. A questão de você ser pessoa física é uma forma que você tem e pode também trabalhar como dentista, né, na parte tributária. Mas você não deixa de ter, né, numa visão geral, uma visão ampla, de saber que você tem um negócio e você precisa dominar esse negócio. Você é o dono do negócio, entendeu? Então, ninguém mais interessado a fazer o negócio prosperar do que você. Então, é isso que eu quero dizer. Não é só quem é pessoa jurídica. Não, sou pessoa jurídica, eu tenho uma empresa. Tá? Como pessoa física, você tem um negócio, uma empresa. Seguindo, nós temos, né, falando da importância de você ter um fluxo de caixa organizado. Saber o quanto que você tem para pagar, saber o quanto você tem para receber, tá? Conhecer essas despesas, tá bom? Para que você possa ter um resultado, você não possa dar furo, né? A gente está falando de um iTero, dos alinhadores, a gente está falando de investimentos que eles têm que ser controlados, né? As despesas, seus vencimentos, os pagamentos, você tem que ter organizado para você ter crédito, para você poder quitar, né? Em cada vencimento, boletos, de acordo com essa rotina, tá bom? E falando um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho mais em despesas, a gente tem que ter atenção e conhecer as despesas. Nós temos despesas que são despesas dedutíveis e as despesas que são as despesas que não são dedutíveis. Vamos falar um pouco mais à frente, mas o conhecimento dessa despesa, você vai poder aproveitá-la de uma maneira melhor e você vai ter um resultado tributário bem significativo com isso. Tá bom? Então, vamos lá. Pensando como empresário, tá bom? Importante, fazer o seu planejamento financeiro. Tá? Separe mensalmente os pagamentos, né, futuros, 13º, rescisões, férias, tá? Isso é muito importante para você não ter nenhuma surpresa. Então, o outro ponto, com base nas despesas fixas, tenha uma reserva de caixa para se manter pelo menos 3 meses. A gente passou, isso foi muito falado alguns meses atrás, no início, né, e vamos falar um pico aí antes do atendimento
da volta aos atendimentos, tá? Com a pandemia. Tá? Então, é importante você ter um capital para você se manter em pelo menos um período, tá bom? Outro ponto, fazer sempre uma análise bem detalhada para você ter conhecimento da proporção de receita e despesa, tá? Isso vai mostrar seu resultado. Então, outro ponto é criar metas, tá? Você pretende investir em equipamento, né? Trazer diferencial para o seu negócio, que é muito importante, isso vai te trazer um resultado, né? Intangível e ao longo do tempo vai trazer um resultado fantástico para você. Então, tem essa programação financeira para que você possa desenvolver seu negócio de uma maneira organizada, tá? Aqui, nós entramos especificamente numa questão financeira bem interessante e bem importante, que você, Invisalign Doctor, busca muito. Eu sei por experiência, como falei, minha esposa Invisalign Doctor também, em alguns anos ela atingiu uma grande meta e um grande desejo de todos vocês Invisalign Doctor, que é o selo Diamond, tá bom? Isso vem com bastante trabalho, bastante esforço, investimento também, aprendizado, estudo. Aí ele traz um resultado bem interessante. A gente vê que o valor, né, sai de mais de 6 mil, e ele pode chegar à faixa de R$ 4.200 quando você atinge Diamond. Mas, né, de quando você inicia até Diamond, é uma grande caminhada, muito bacana, de muito estudo, de muito desenvolvimento, muito aprendizado, tá? E que traz um resultado bem interessante. Então, o que eu quero trazer aqui é um ponto que vocês veem uma diferença financeira que realmente é bem interessante, né, do valor pago, né, quando você inicia, né, bronze para frente, até Diamond. Mas tem outro ponto que impacta bastante, é o planejamento tributário, tá bom? De acordo com o planejamento tributário, você pode economizar muito, mais, né, juntamente com a economia que você já tem da própria line, do próprio fornecedor, no custo do alinhador, você pode ter um resultado em economia de impostos. Então, falando na economia que você pode ter, quando fazendo aqui um planejamento em cima somente de venda, né, de casos de Invisalign e despesas do alinhador, sem mais nenhuma outra despesa, sem mais nenhum número ou receita, mais nenhum número dentro dessa conta. Você sendo Silver, você pode ter uma economia de 12 mil no ano, tá? Que a gente está fazendo uma conta anualizada para vocês terem ideia do resultado, economia e impostos com planejamento, tá? Então, se você for Gold, você pode chegar até uma economia de 22 mil em um ano, tá? E veja bem, quando você chega a Diamond, a economia pode chegar a praticamente 130 mil, tá? Então, uma economia muito relevante, que aliada ao desconto que você tem, ao benefício por ser Diamond, por você, ou no caminho, né? A gente está vendo aqui uma escala, como Platinum Elite, até Diamond, você vai somando a economia do selo à economia de impostos que você pode ter com controle financeiro, levando para um planejamento financeiro bem executado. Seguindo essa linha, falando do que vocês podem economizar, eu trouxe aqui para vocês um caso de um colega Invisalign Doctor que fez um planejamento tributário e mudou, né, o resultado dele, a vida financeira dele. Vamos aqui, vou mostrar para vocês. É o seguinte, vamos falar de quanto ele declarava para quanto ele tinha, na verdade, de receita real, tá? Ele declarava um valor de 265 mil, aproximadamente, tá? Sendo que ele tinha um faturamento real de 463 mil. O que isso traz? Isso traz um risco sobre praticamente 200 mil, tá bom? Agora, olha que interessante, vamos falar
na questão, né, de impostos, o quanto ele pagou de impostos sobre o faturamento declarado dele. Tá? Então, sobre os 265 mil, ele pagou 41 mil de impostos no último ano, tá? O que é um imposto muito alto, por isso que segurou uma outra parte, acabou não colocando aí, né? Estava muito grande a fatia do leão. Porém, com planejamento, realizando um planejamento em cima das contas aqui que ele apresentou, ele poderia ter pago 13 mil reais de impostos, que ele teria trazido uma economia de 28 mil reais, tá bom? Então, como a gente está falando, como eu estou falando, é algo bem substantivo que traz um resultado muito grande. Então, fizemos aqui uma simulação real, né, colocando todo a receita dele para ele poder ficar tranquilo. O que aconteceu? Ele teria que ter pago, na forma que ele trabalhava, sobre o faturamento real, subiria para 102 mil que ele teria pago em impostos. Por isso que o que ele fez? Acabou ficando no risco, tá? Até então. Sendo que com planejamento ele poderia ter pago 31 mil reais de impostos, tá? Então, isso significa uma economia de 71 mil reais em um ano, tá? Aqui eu estou falando num período de 12 meses, anualizando uma situação, para trazer aqui para vocês. Então, fazendo uma comparação, tá? Ele pagou 41 mil reais com risco, né? Ficou lá de 200 mil, sendo que ele poderia ter pago 31 mil sem risco, entendeu? Com a vida dele toda regular, todo tranquilo, todo bonitinho. Tá? Então, veja bem a importância aqui do controle financeiro e do um planejamento tributário alinhado a isso. Vamos lá, então, pessoal. Que a gente que eu quero trazer aqui para vocês, né? Uma lente, né? A gente desembaçar essa visão até o receio de vocês de entender o negócio, né? O negócio de vocês como uma empresa. Tá? Então, isso pode ser feito de uma maneira mais simples do que se imagina e com grandes resultados, conforme vocês acabaram de ver, tá bom? Então, aqui, hashtag você é o dentista, o que a gente precisa sempre trazer e que eu gosto de falar, né? Um outro ponto muito importante, você é o dentista, você é o dono do seu negócio, então estipule um salário para você. É como se você fosse até um dentista que trabalha para o seu consultório. Se o dentista não vai, faz o trabalho, recebe um resultado pela produção dele, ou um resultado percentual, como vocês possam combinar, mas é um resultado bem significativo. Às vezes, sem controle, você fala, nossa, meu colega veio aqui, trabalhou e teve esse resultado, eu para tirar isso aqui, eu estou deixando coisas de lado e tudo mais. Então, o ponto importante, né, de separar as contas pessoais, as contas da conta do negócio, e você se valorizar também, que é muito importante. Tá bom? A outra são as previsões de férias, de 13º, para você mesmo. Você vai sair de férias, né? Você vai ficar uns dias, você merece esses dias de férias. Então, esse valor, isso tem que estar no valor, na precificação de todo o trabalho realizado no ano inteiro, tá? E mais um ponto aqui muito importante é você planejar sua aposentadoria, tá? É uma aposentadoria privada, né, de acordo com as suas metas de vida. Não esperar a gente receber, né, do INSS um valor mínimo que com certeza vai estar abaixo do seu padrão de vida. Então, para isso, você precisa fazer uma previsão, né, e você ter mês a mês a possibilidade, a capacidade financeira de fazer essa reserva para você mesmo, tá bom? Aqui a gente traga uma outra hashtag que é a precificação, que dentro dela está tudo isso englobado para que você possa ter a sua vida, tá bom? Finalizando aqui, pessoal, para a gente terminar, hashtag saúde financeira do seu negócio, nosso objetivo é ajudar a transformar você, dentista, em empresário de sucesso, com uma vida financeira resolvida e com os impostos em dia, e seu resultado, com muito lucro.
tá bom? Vamos lá, né, falando o que que eu faço, como é que eu faço no meio de tudo isso. Então, é simples, se organizando, desde agora, você tem uma vida inteira, uma carreira, uma vida de tranquilidade. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Esse é o nosso objetivo, de trazer conhecimento, dica e também ajudar as ferramentas para que vocês possam colocar isso em prática. Bom, pessoal, então é isso aí. Estamos terminando aqui, trazendo todos esses pontos importantes aqui, de grande valor, para que vocês tenham muito sucesso no negócio de vocês, e principalmente com o Invisalign agora, que realmente requer atenção, tá? E um controle mais ativo por parte de vocês, tá? Lembrando disso. Então, agora a gente vai seguir falando um pouquinho mais, né, da parte tributária, da parte fiscal, da importância e dos cuidados que vocês devem ter, tá bom? Quem vai continuar e vai falar dessa parte especificamente, com grande conhecimento de causa, é o Vitor Lanzillo. Olá a todos, primeiramente quero me apresentar, né? Me chamo Vitor Lanzillo, sou sócio proprietário da Contabilidade Lanzillo. Nós trabalhamos há mais de 10 anos já com profissionais na área de saúde, especialmente os dentistas. E a gente, né, com esse tempo de trabalho, né, a gente já reconhece algumas dificuldades que o profissional na área de saúde odontológico já sofre na pele, né? E a ideia é, em cima de tudo aquilo que o Marcelo trouxe para a gente com muito valor, né, a gente conseguir ter o nosso patrimônio, né, intacto de uma possível fiscalização futura, né, um custo que a gente não prevê com multas, né, em cima de algo que a gente deixou de fazer ou fez errado, né? Qual que é a ideia desse conteúdo que eu vou passar para vocês? Primeiramente, né, diminuir os riscos na omissão de receitas, né, que seria a sonegação, quando a gente não tributa tudo aquilo que a gente recebe, né? E em segundo, obviamente, não menos importante, o planejamento tributário, né, consequentemente, né, alcançando aí uma redução de impostos, né? O que acontece? A gente, né, dentro do nosso trabalho, a gente já reconheceu que como que o dentista normalmente trabalha, né, em relação aos teus impostos. Primeiro, o dentista ele é um profissional muito visado perante a Receita Federal, né, por dois motivos. Um, porque os recibos que ele emite são dedutíveis de imposto de renda para o paciente, né? E dois, pela questão dele poder usar um planejamento tributário, né, a opção do livro caixa no Carnê-Leão. O que acontece com o Carnê-Leão? O Carnê-Leão é aquele sistema no qual você deduz as suas despesas, né? Vou falar um pouquinho mais para frente somente sobre as despesas dedutíveis e não dedutíveis, e consequentemente você paga um imposto, né, em cima do que seria o lucro líquido do teu negócio, né? E isso, obviamente, a Receita Federal vai ficar em cima, vai fiscalizar e vai entender se está sendo feito de forma correta, né? Então vamos falar da primeira análise que a gente faz, que é quando o dentista ele emite apenas os recibos dos pacientes que pedem, né? Isso é algo rotineiro, algo que foi feito por muitos anos, no qual o dentista se estabeleceu em cima desse planejamento. E é um planejamento que cada vez mais torna oneroso, torna arriscado, dificulta a análise financeira, né, conforme o próprio Marcelo disse antes. Então, o que acontece? Esse é um sistema que ele vem cada vez mais caindo em desuso, né? Qual que seria a segunda opção? Obviamente, a gente fazer a tributação sobre os recibos todos que a gente emite, né? Todos os recebimentos. Uma outra tendência que vem crescendo muito é o recebimento via cartão de crédito e débito. E esse é um ponto onde traz muito risco para o dentista, sendo ele pessoa física ou jurídica, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos falar da pessoa física. Então, a pessoa física que recebe em cartão de débito e crédito acaba ficando exposta perante o fisco. Por quê? Porque a operadora de cartão, quando ela presta esse serviço para o dentista, ela retém um imposto de renda sobre esse serviço. E esse imposto de renda ele é cruzado com a obrigação acessória chamada DIRF,
que é uma obrigação, uma declaração feita de impostos retidos. Nessa, o fisco acaba tendo todas as informações sobre o seu recebimento. E ele tem até 5 anos para poder fiscalizar esses valores, tá? E esses valores, eles podem chegar a uma multa de 70% a 225% dos valores omitidos. Então, seguindo, né, aquilo que o Marcelo nos disse já, o caminho é você tributar todos os seus recebimentos e, obviamente, fazer o melhor planejamento tributário. Não necessariamente isso vai te trazer um maior imposto, como ele mesmo já expôs isso no vídeo dele. Ao contrário, de repente você pode até pagar menos imposto do que você paga hoje, fazendo toda a tua operação correta. Certo? Vamos lá. Então, o que acontece? No livro caixa, que é o que a gente entende ser o mais vantajoso no primeiro momento para o dentista, a gente tem o benefício das deduções das despesas, tá? Todas as despesas são dedutíveis? Não, não são dedutíveis. Então, isso vale a gente observar com cuidado, tá? Então, o que são despesas dedutíveis? Todas aquelas despesas que estão relacionadas à tua atividade profissional e ao teu ambiente de trabalho, tá? Então, por exemplo, o aluguel, despesas de consumo, água, luz, telefone, contribuições de entidades, né? No caso dos dentistas, o CRO, tá? Despesas com o empregado, tá? O material, né? Nesse caso até o investimento que é feito em cima do Invisalign, né? Todas essas despesas, elas são possíveis de dedução, tá? Vamos lá, então. Então, as despesas não dedutíveis, basicamente, são aquelas que são de aquisição de equipamento odontológicos, no caso, por exemplo, o scanner iTero, né? Aquisições de computadores, combustível, estacionamento, manutenção de veículo, despesas com locomoção, seguro de vida, carro, residencial e despesas que não fazem parte da vida profissional, tá? Então, isso vale a pena a gente conhecer bem e saber bem a classificação de cada despesa, tá? Um outro item importante é que todas essas despesas que são lançadas no livro caixa, tá? Essas despesas, elas podem ser necessariamente enviadas à Receita Federal no caso de uma fiscalização, e essa documentação tem que ser uma documentação idônea. Então, é muito importante manter todos esses documentos por 5 anos guardados. Por quê? Porque a gente pode ter que apresentar isso perante a Receita Federal, tá? Um outro alerta importante que eu vejo dentro do livro caixa é a falta do recolhimento do INSS do dentista, tá? Como pessoa física. Por quê? Porque existe já uma fiscalização integrada entre Receita Federal e Previdenciária. Então, é muito importante que seja feito a GPS, né, que é a guia do INSS mensal para o dentista, tá? Um item muito importante do livro caixa, que a gente tem que respeitar, é o recolhimento das DARFs mensais. Então, é muito importante você fazer o teu livro caixa mensal. Tá? Por quê? Porque existe um princípio que é o princípio da competência, que é de você pagar imposto sobre o fato gerador. Então, como o fato gerador do imposto são aqueles recibos emitidos dentro daquele mês, é muito importante que essas DARFs sejam feitas mensalmente. Tá? E aí vem aquela dúvida que todo dentista tem, que é quando que chega a hora de você ter a tua clínica odontológica, né? Abrir uma pessoa jurídica, né? Por uma questão tributária, né? Essa decisão, ela tem que ser feita caso por caso, tá? Por quê? Porque ela pode variar de um cenário para outro, tá? Então, o que é importante a gente entender que quando a gente usa o livro caixa, que seria o primeiro recurso, e ele acaba se tornando oneroso devido até às altas alíquotas que tem na tabela progressiva do imposto de renda, né? É o momento onde a gente pensa em ter uma pessoa jurídica, tá? Com esses anos de trabalho, a gente já entende que existem 2 regimes tributários que são interessantes para a clínica odontológica, tá? Para a pessoa jurídica. Uma é o Simples Nacional, né? Que é o anexo 3, mas sujeito ao fator R. E a outra é o lucro presumido, né?
que a gente pode tributar tanto na base de 32%, ou se a gente tiver os requisitos legais, ter essa base reduzida para 8% no imposto de renda e 12% na contribuição social. Tá? Mas é aquilo que eu disse antes, vale a pena a gente primeiro fazer uma análise para entender melhor qual é o cenário para o seu negócio. Né? Em relação ao Simples Nacional e ao fator R, cabe a gente tomar um cuidado a mais. Por quê? Porque caso a gente não faça um cálculo muito bem feito desse fator R perante, né, o anexo 3 do Simples Nacional, essa tributação ela pode ser muito maior do que a do lucro presumido. Então, não necessariamente um regime tributário como o Simples Nacional, que aparentemente parece ser mais simples e mais fácil, ele torna menos oneroso. Não. De repente, ele pode ser mais oneroso até que o lucro presumido. Então, é sempre importante fazer essa análise. Tá? Então, no lucro presumido, a gente, né, os nossos contadores aqui, nós tributamos pela receita presumida, né? Como eu disse anteriormente aqui, né? A gente tira uma base de estimativa de lucro, né, de 32%, ou de 8%, ou de 12%, conforme os requisitos que a gente analisa dentro da tua empresa. E disso, né, a gente tira os impostos. Enquanto o Simples Nacional, ele tributa diretamente da receita bruta, tá? Então, basicamente, esse é a diferença de um regime para o outro, tá? Em cima dessas informações que eu passei anteriormente, quais são as dicas que eu oriento nesse momento para cada um de vocês? Primeiramente, fazer um certificado digital do CPF, tá? O certificado digital, ele é uma ferramenta muito importante para a gente poder ter acesso ao ECAC, que é o Sistema da Receita Federal, tá? Então, não é um requisito obrigatório, mas é um requisito importante. A gente aconselha que o dentista faça também o seu ECPF, tá? No livro caixa, muita atenção em fazer teu livro caixa. Por quê? Porque todas as despesas que estão sendo lançadas no teu livro caixa, elas devem ser comprovadas e não pode ser lançado isso tudo ao mesmo tempo, somente no período de declaração do imposto de renda, tá? Isso é algo também que a gente tem que observar muito. Um outro item muito importante para vocês entenderem nunca misturem o físico com o jurídico. Isso é um erro comum que acontece e isso pode causar um grande problema tributário também para vocês, tá? Então, obviamente que a gente teria muito conteúdo para falar sobre cada caso, cada assunto dentro do planejamento tributário, mas o que eu acho que o que vale ressaltar é o seguinte, que a maior e assertiva vantagem para ambos, né, tanto pessoa física ou jurídica, é eleger um bom profissional especializado em gestão contábil e tributária, né, para poder pensar na estratégia do negócio junto com um profissional de saúde odontológica, visto toda a complexidade e insegurança no sistema tributário que nós temos no Brasil, né? Então, é muito importante a gente ter esse profissional ao nosso lado nos orientando, tá bom? Bacana. Complementando, então, alguns pontos que o Vitor colocou, gostaria de colocar e ressaltar um pouquinho do trabalho desenvolvido com a própria doutora Cristiane Selle, que desde que ela começou em Invisalign, ela realmente, a gente desenvolveu um trabalho com ela que mudou completamente os resultados que ela teve. Né? Ela, com algumas dúvidas bem significativas, e não sabendo como trabalhar, a gente conseguiu entender, né? E isso é dinâmico, né? O Vitor colocou também, é particular, é caso a caso, né? Cada um no seu volume, de acordo com o desenvolvimento e tudo mais, mas a gente conseguiu encaixar as coisas, fazer o planejamento tributário adequado, que trouxe um resultado muito grande, uma economia muito grande realmente para ela, com as contas realmente sem preocupação, com todos os impostos sendo pagos da maneira correta. Tá? Então, isso foi possível ser feito, né, através da expertise, da experiência, de ferramentas que nós temos, ferramentas próprias, né, sistemas voltados justamente para facilitar e dar visão, dar resultado, da métrica, para que você, dentista, você Invisalign Doctor agora, e aumentando o número de casos, possa realmente colocar
tudo isso em prática e também ter esse resultado. Porque o Invisalign é uma ferramenta maravilhosa, tá? Mas realmente, né, colocando o ponto de atenção de novo, né, de uma maneira positiva, você precisa cuidar, porque ele tem um custo maior, ele tem um valor, o valor do tratamento, o valor a receber uma receita maior, tá? Que é muito bom, tá? E a gente tem que estar preparado, você tem que estar preparado para realmente assimilar tudo e crescer e se desenvolver com isso. Então, assim, um ponto que eu coloco aqui, finalizando isso tudo, é que vocês podem ficar tranquilo, isso vem no dia a dia, no mês a mês, no decorrer do tempo, entendeu? Então, com calma, com tempo, vocês conseguem fazer isso. Oriento só para que não deixe, assim, estourar, vamos falar, como meu avô falava, estourou a boca do balão. Aí, assim, o que eu quero dizer? Aumentou muito o número de casos, tributou errado muita coisa. Depois que foi feito, que os lançamentos foram executados, não tem como voltar. Isso tudo vira risco, vira passivo, entendeu? Então, assim, a gente está aqui para realmente orientar, para levar vocês essa conscientização, para que vocês busquem realmente o auxílio, né, de quem vocês confiem, de quem possa, né, realmente ter o conhecimento, expertise que possa ajudar vocês nesse ponto que é fundamental o sucesso do negócio de vocês como Invisalign Doctor, que é um baita de um negócio. Vocês estão, né, com um baita avião na mão, e o negócio é saber pilotar em todas as áreas, na parte clínica, né, e tem a parte financeira também. Eu tenho certeza que vocês estão vendo, vai mudar também a parte de marketing, de captação. É fantástico. Vocês vão transformar o negócio de vocês, estão todos de parabéns. Sim, para quem tem ainda alguma dúvida e quer se aprofundar mais nesses assuntos que a gente apresentou, a gente fica à disposição também para poder orientá-los, né, de uma forma mais personalizada também. Agradecemos aí a atenção de todos, né, e o interesse naquilo que a gente está orientando a todos aí. Bacana, muito obrigado. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado a oportunidade, doutora Cristiane Selle. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, sucesso. Parabéns a todos. Contem aqui conosco. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.